Uma discussão veio à tona nessa semana na fandom de One Piece, que é o fato do Sanji conseguir criar fogo nas suas pernas. Será qual a origem desse poder? Será que é um poder natural que se explica pela sua paixão ardente em derrotar os seus inimigos e pelas mulheres? Ou é resultado da modificação genética que ele foi submetido, o famoso papai que deu? No vídeo de hoje eu trouxe diversos pontos a respeito desse assunto e nós vamos discuti-los para tentar entender a origem desse poder. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu trouxe uma discussão mais detalhada sobre os poderes do Sanji e o fato deles estarem ou não relacionados ao fato dele ter sido modificado geneticamente. Será que ele está despertando seus genes? Será que o Diable Jambe tem relação com esse despertar tardio? E quais serão os poderes que o Sanji pode adquirir se ele realmente estiver despertando seus genes? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já deixa aquele likezão, se for novo aqui já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Diable Jambe ou perna do diabo é uma técnica onde o Sanji incendeia suas pernas e com isso ele pode chutar e queimar os seus inimigos ao mesmo tempo, aumentando em muito a sua força e o seu poder de ataque. Ela foi introduzida no capítulo 415, onde nós temos um Sanji lutando contra um Diabura. Quando ele nos mostra essa técnica, tem que girar em alta velocidade para fazer com que a sua perna fique em atrito com o chão, e com isso ela ganha essa forma de perna flamejante. Após isso ele sempre tinha que girar, mas depois do time skip não precisou mais fazer isso, e pode incendiar sua perna instantaneamente, e até utilizar o Diable Jambe nas duas pernas ao mesmo tempo, isso se ele quiser. Além disso, Sanji também tem uma técnica chamada de Hell Memories, ou Memórias do Inferno, onde ele acaba lembrando de todo o inferno que ele passou durante o time skip, e isso faz com que sua ira exploda em forma de chamas em todo o seu corpo. Essa técnica foi mostrada pra gente no capítulo 646, onde o Sanji utiliza todo esse poder para incendiar o corpo do Adatsumi, um homem-peixe baiacu gigantesco. Até esse ponto da história nunca se tinha discutido sobre como Sanji pode se envolver em chamas ou criar fogo nas suas pernas, mas essa discussão veio contudo quando Sanji falou que estava se sentindo estranho desde a segunda vez que ele utilizou o traje da Germa 66 e quando Quincy questionou se o fato dele criar chamas era porque ele era um ciborgue, já que um ser humano normal não consegue criar fogo do nada. Especificamente no capítulo 1023, o Quincy lembra que todos os filhos do Jade são modificados geneticamente e todos eles são ciborgues, e se questiona se o fogo na perna do Sanji também é resultado de algum aprimoramento. Mas ao descobrir que não, porque o Sanji fala que é um ser humano normal, ele se questiona se os seres humanos conseguem criar fogo não sendo da raça Lunária, que é a raça do King, que são os conjuradores de chamas. Mas o Sanji continua insistindo que é um ser humano normal e que só consegue criar fogo por causa da sua paixão intensa, que é uma paixão tão grande que faz ele queimar muito mais quente que um fogo normal, e por isso ele consegue criar chamas. Mas a pergunta que fica é, o Sanji é realmente um ciborgue não desperto que vai despertar os seus genes adormecidos? Será que todo o seu esforço e propósito em ser um humano normal que ultrapassa todos os limites e até ultrapassa os seus irmãos que foram modificados geneticamente, tudo isso vai ser jogado no ralo quando ele despertar um poder dado pela ciência, ou melhor, dado por seu papai? O que eu penso é o seguinte, o Sanji foi modificado geneticamente e não tem como se discutir isso, e ele acabou se tornando um ciborgue. Mas como último ato ali de desespero, sua mãe acabou tomando remédio para reverter isso, mas que só funcionou no Sanji, ou era o que a gente pensava. Porque a característica mais marcante que comprova que ele realmente foi modificado geneticamente é a sua sobrancelha encaracolada, assim como todos os seus irmãos têm, e a única diferença é que a dele está para o lado oposto ao dos seus irmãos, mas de resto ele também foi modificado geneticamente. Isso quer dizer que de alguma forma a modificação obteve êxito, mas que com o remédio que a Sora tomou, tornou esses genes que foram modificados recessivos e os genes normais que o Sanji ainda tinha ou poderia ter se tornaram dominantes a partir daquele ponto. Ou melhor, o remédio que a Sora tomou pode ter agido mais efetivamente no fator sentimentos, trazendo à tona todos os sentimentos de um ser humano normal que precisaria se desenvolver até certo ponto, e só a partir daí ele poderia desbloquear os seus poderes de ciborgue. Isso é mais ou menos o que eu acho que pode ter acontecido.
Só que agora, com o uso contínuo do traje, que foi feito para reagir ao seu DNA, pode ser que as células normais do Sanji não estejam aguentando tamanha pressão ao uso desse traje, e aí ele pode estar reativando ou ter reativado as células anteriormente recessivas do Sanji, aquelas que foram modificadas geneticamente, e por isso ele pode estar achando o seu corpo estranho. Então nós podemos estar diante de um real despertar do Sanji, com todo o poder de um verdadeiro ciborgue criado pela tecnologia da vida, que foi descoberta anteriormente pelo Vegapunk e usada pelo Judge. Mas será que isso é um problema, já que todo o desenvolvimento do Sanji está em ele ser um ser humano normal que ultrapassa o poder da ciência, e isso tudo com a sua própria força e persistência? Bom, se a gente for pensar por um determinado lado, sim, porque agora o Sanji vai depender dos poderes que foram dados pela ciência do seu pai, o homem que ele mais odiou. Então ele utilizar esse poder que veio do seu pai é meio que um demérito para tudo que ele vem construindo. Mas se a gente for pensar no todo, no completo, a gente pode ver que ele está fazendo isso não por si só, mas por seus companheiros e pelo Luffy se tornar o rei dos piratas. Agora eles estão diante da imagem do Luffy se tornando o rei dos piratas, então eles têm que utilizar todo o poder disponível para cumprir esse propósito e fazer o Luffy se tornar o rei dos piratas. Como exemplo, nós temos que todos os Mugiwaras dariam a sua vida sem nem pensar para que o Luffy se torne o rei dos piratas ou pela vida do Luffy. Nós também temos que vários dos Mugiwaras deixaram as suas convicções e rótulos de lado, isso tudo em prol de um sonho só. Nós temos que o Chopper não se importa mais em ser chamado de monstro ou em parecer um monstro, se isso for para ajudar o Luffy em se tornar o rei dos piratas. Nós também temos o Zoro, que agora em uma determinada batalha, que eu não vou dar spoiler aqui, disse que pode deixar o caminho da espada por um determinado momento só para derrotar o seu inimigo, nem que para isso ele tenha que dar socos, chutes, cabeçada, dedada no olho e até arrancar a jugular dos seus inimigos só numa dentada. Ele não vai se importar em fazer isso se isso for preciso para o Luffy se tornar o rei dos piratas, já que os Mugiwaras não podem se permitir perder. Da mesma forma é o Sanji, que utilizou seu traje pela primeira vez para proteger os seus companheiros, e que ele não pensaria duas vezes em utilizar esse poder odioso que foi dado pelo seu pai, se isso for para salvar a vida dos seus companheiros e para tornar o Luffy o rei dos piratas. Então se de alguma forma o Sanji despertar os seus gênios, não vai ser demérito nenhum para ele, já que ele utilizou o traje pela primeira vez para proteger os seus companheiros. E se ele despertar realmente esses gênios, ele vai ter um poder muito maior que vai utilizar em prol dos seus companheiros, e isso não vai ter problema nenhum. A gente tem ali que os Mugiwaras estão em uma guerra que é tudo ou nada, ou eles vencem e vê a imagem do Luffy se tornando o rei dos piratas se tornar cada vez mais próxima ou cada vez mais completa, ou eles são derrotados e é bye bye One Piece e todo mundo morre. Então, como asas do rei dos piratas, que são Sanji e Zoro, eles já deixaram as suas convicções de lado e os seus propósitos de lado também. E isso tudo em prol de tornar o Luffy o rei dos piratas, isso em prol de tornar o sonho dele real. Eles vão utilizar todo o poder disponível e todas as técnicas ou táticas disponíveis para vencer os seus inimigos. E isso não é demérito nenhum nem para um e nem para outro. Eles vão fazer o que puderem para realizar o sonho. Mas ainda corre o risco de não ser nada de despertar, e com o uso contínuo do seu traje, o Sanji pode estar sobrecarregando as suas células que são normais, isso partindo do pressuposto que a Sora conseguiu trazê-lo de volta a um ser humano normal. Eu falei da possibilidade dele ter células que estão ali adormecidas e o traje pode reativá-las, mas e se ele não tiver? Corre o risco das suas células normais não aguentarem todo o desgaste do uso contínuo do traje da Germa 66, e isso pode explicar o fato desses trajes serem meio que restritos só ao seu usuário. É porque se uma pessoa que não tem células modificadas usasse esse traje, além do fato dela poder utilizar contra a Germa 66, ela também poderia morrer pelo uso contínuo, já que as suas células não suportariam tamanha tensão ou tamanha pressão de utilizar esse traje. Quando Quincy pergunta se seres humanos normais podem criar fogo assim como o Sanji faz, fazendo referência ou querendo provar que por isso ele é um ser humano modificado, porque seres humanos normais não têm esse poder, na verdade isso não é uma verdade absoluta, e nós temos sim que vários humanos podem criar fogo sem teoricamente terem sido modificados anteriormente. Como exemplo, nós temos o Luffy, que tem ali o seu Red Hawk. Ele consegue criar fogo com essa técnica e ainda não foi explicada. A gente pode dizer que é pela fricção do punho do Luffy em alta velocidade com o ar, mas isso não foi confirmado, não foi comprovado.
Nós temos também um dos comandantes do Barba Branca, que é o Fossa. Ele consegue atear fogo na sua espada e isso também não foi explicado. Além disso, nós também temos um dos filhos da Big Mom, que é o Charlotte Bascart. Ele é um dos filhos dela e consegue criar fogo de alguma forma que também não foi explicado. Então o fato do Sanji criar fogo na sua perna, por si só não comprova que ele é um ser humano modificado, mas sim que ele pode criar fogo por sua paixão, ou por sua paixão muito forte, por isso esse fogo arde mais que fogo normal. Nós também, de certa forma, podemos comprovar isso com o Sanji utilizando o Diable Jump contra o Jade lá no capítulo 833, e o Jade cagando completamente pra isso, ele não se importou de nenhuma forma. Agora pensem comigo, se o teu filho, que anteriormente era considerado um fracassado, despertasse o poder que anteriormente foi dado a ele, ainda assim ele seria um fracasso? Eu acredito que não. E se o poder de fogo do Sanji fosse realmente um poder que foi dado para ele inicialmente, ao ver isso, Jade iria querer realmente trazer ele de volta para o seu lado, porque o Sanji seria uma adição enorme de poder para o seu bando. Ele tentaria fazer de alguma forma ali uma reconciliação, modificar a memória do Sanji, assim como aconteceu com Kuma, mas ele iria querer o Sanji de volta no seu bando, até porque o Sanji é mais forte que cada um dos seus irmãos, e isso sem utilizar o seu traje. A partir do momento que ele coloca o seu traje, aí é que ele fica mais forte e que o estrago é maior. Outro ponto a se pensar sobre isso é que cada um dos filhos do Jade tem os seus trajes fazendo referência ao poder que eles já controlam sem traje nenhum. Como exemplo, nós temos a Reiju, que é ali a Poison Pink ou a Veneno Rosa. Normalmente ou naturalmente a Reiju consegue criar veneno sem problema nenhum. Nós também temos o Dengeki Blue ou Relâmpago Azul, que faz referência ao poder do Niji em criar relâmpagos azuis normalmente sem precisar do seu traje. Da mesma forma acontece com o Ichiji e o Yonji, eles também têm os seus trajes fazendo referência aos poderes que eles controlam naturalmente. Daí nós chegamos no Sanji, que tem o Stealth Black, que é um traje que dá pra ele o poder de invisibilidade, ou dá pra ele o poder de camuflagem, projetando aquilo que está atrás dele no seu próprio corpo, e isso dá a capacidade dele se tornar invisível. Um poder que nada tem a ver com seu Diable Jump ou com o poder de criar fogo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e esse já é um outro ponto que meio que comprova que o Sanji ou seu poder de criar fogo não tem nada a ver com ele ser modificado geneticamente, ou ter sido modificado lá no passado. Como eu falei, esse traje pode realmente vir a matar o Sanji se ele for um ser humano normal, e que por toda a tensão que esse traje põe em seu corpo, ele só aguentaria se as suas células fossem modificadas geneticamente, e caso ele não seja, ele pode estar morrendo. Mas se ele realmente tiver células que estão adormecidas ou genes que estão adormecidos e que foram modificados geneticamente, pode ser que no futuro o poder que o Sanji venha a despertar é o mesmo dos seus irmãos. A Reiju ali consegue criar veneno porque o seu traje cria veneno, ou seu traje faz referência ao seu poder. E então no futuro um poder que o Sanji pode realmente vir a despertar é o do seu traje. E no caso ele pode vir a se tornar invisível sem precisar usar o traje. E aí ele estaria realizando um dos seus sonhos de infância. Esse é um poder que eu acho que ele pode vir a despertar, e por isso que eu acho que ele tá meio que se sentindo estranho. Com tudo isso, eu chego à conclusão que o Diable Jump e o fogo que o Sanji naturalmente cria não tem nada a ver com ele ser modificado geneticamente, e pode realmente ser algo subjetivo, vir ali da sua paixão ardente, e por isso seu fogo queima até mais forte que um fogo normal. Mas também não duvido da possibilidade que ele realmente tenha genes modificados, e que esses genes são recessivos e estão sendo reativados com o uso excessivo ou com o uso contínuo do seu traje. E o poder que ele pode adquirir no futuro é o de se tornar invisível sem precisar do seu traje. Mas também não descarto a possibilidade de que, pelo fato dele ser um ser humano normal e que possivelmente ele não tenha genes modificados, pode ser que o seu traje esteja matando ele porque as suas células normais não aguentariam tamanha tensão dele estar utilizando constantemente esse traje, e só células modificadas geneticamente aguentariam. De toda forma, nós podemos estar caminhando para um futuro onde o Sanji não vai precisar mais utilizar o seu traje, tanto porque o seu poder de invisibilidade vai estar contido no seu próprio corpo, tanto porque esse traje pode estar matando ele. E aí ele realizaria um dos sonhos dos fãs, que é não utilizar mais o seu traje. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, e agora é com vocês. Vocês acham que o Diable Jump tem alguma relação com o Sanji despertar os seus poderes, ou é um poder natural dele que se explica por sua paixão ardente?
Vocês acham que o Sanji realmente está despertando outros poderes, mas não tem nada a ver com o Diable Jambe, ou ele pode estar até morrendo, sendo um humano normal e utilizando um traje que foi feito para quem é modificado? Eu quero saber a opinião de vocês, então já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!